Paz e graça, amados irmãos, irmãs, visitantes, Desirê e Renato, obrigado pela presença de vocês. A palavra que será proclamada, cremos que em nome de Jesus encontrará guarida no coração de vocês. Sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. Vou pedir para Liliane colocar o arquivo que está aí e nós vamos didaticamente também acompanhar do nosso telão. Você pode comigo encontrar o texto lá no Antigo Testamento, quase que ao centro da sua Bíblia, vizinho de Salmos, o livro de Jó, lá no seu primeiro capítulo. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto, que está aí anunciado em nosso telão. Jó, capítulo 1, é o primeiro vizinho da esquerda do livro dos Salmos. A leitura será feita, pode baixar um pouquinho do som, obrigado, do verso 13 até o verso 22. Você encontrou o texto? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Preste atenção. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou a Deus, dizendo assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, prostrados diante de Ti, Senhor, nesta hora, nós nos colocamos, ó Pai, com nosso coração sensível, nossos ouvidos atentos para receber a Tua palavra. Cremos, ó Deus, que ela é alimento, Senhor, e cremos que por meio dela, na luz e ação do Teu Espírito Santo, somos instruídos. Pedimos-te, Senhor, que nos dês nesta hora alegria para, com fé e esperança, acolhermos a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, neste último domingo do mês de janeiro, o tema que nós vamos refletir com você, igreja, está aí no telão que você já está visualizando, e ainda que não apareça diretamente no título deste sermão, dessa mensagem, a palavra planejamento, como você está atento, durante todo o mês de janeiro, temos enfatizado a importância como igreja, como família, como crente, como casal, como jovem, enfim, todos nós, independente da idade, independente da circunstância que a gente encontra-se, temos aí o grande desafio de planejar a nossa vida. E nós temos dado ênfase aí na importância do planejamento na vida com Deus. E a Desirê e o Renato que nos visitam hoje, falam: poxa vida, né, o primeiro domingo que a gente vem e perdeu sobre o planejamento. Eu vou lançar um desafio para vocês, mas também para todos nós. A partir do próximo domingo, o tema do mês todo de fevereiro será atitudes que fazem diferença. Atitudes que fazem diferença. Então fica para vocês aí que nos visitam
o desafio para o mês de fevereiro. Em todos os domingos, permitindo Deus, refletimos sobre o tema de atitudes, de personagens bíblicos que nos inspiram a fazer a diferença em nós mesmos, em nossa família, em nossos sonhos e também no lugar onde nós vivemos. A vida com Deus está sujeita a imprevistos, você sabe disso, mas ela não se submete a improvisos. É o tema que eu quero refletir com você. Eu quero que você repare essa imagem, na verdade, duas imagens, muito peculiar para São Paulo. Ainda mais, por exemplo, na própria cidade de Mauá, na região aqui embaixo, onde historicamente há décadas, como vocês sabem, em alguns momentos de dezembro até março, geralmente dezembro e janeiro, região de risco de ser inundada, por razões óbvias, né? Há um rio que passa essa região. Esta região aí que está no telão é Franco da Rocha. E o que nos chama a atenção é que em 1987 você tem ali a mesma cena. Claro, com algumas construções a menos, mas a de 2022 foi de 15 dias atrás, com mais construções, mas mostrando a mesma realidade. Com essa imagem ilustrativa, eu quero chamar a sua atenção para a gente pensar sobre o que é improviso, aliás, sobre o que é imprevisto. Imprevisto não é algo lógico que você pode prever. Quando eu decido construir uma casa, ou qualquer construção que seja, à beira de um rio, à beira de um riacho, obviamente eu não posso chamar isso de imprevisto. Eu não sabia, ou eu não poderia prever que esse ano choveria tanto e pudesse passar por esse constrangimento. Imprevisto não tem a ver com algo lógico. Portanto, o imprevisto não pode ser pensado como uma surpresa numa vida bem planejada, num sonho bem planejado, em expectativas que, de forma lógica, racional, experiência acumulada, nós somos capazes de ter, de modo claro, algumas atitudes, ou, portanto, algumas situações que para nós são óbvias, vão acontecer. Algo muito triste, mas que me incomoda muito como pastor, porque há muito tempo acompanhando aqui e ali situações assim, uma jovem namorada de um jovem que infelizmente já é agredida física e às vezes, moralmente enquanto namorados. E aí nasce aquela, singela expectativa de que, quando eu me casar será diferente, Não podemos dizer com um namoro que já é tido como um namoro abusivo, que quando se casa e continua abusivo, que se tratava de algo, de um imprevisto. Não, era claro, porque todos os sinais estavam ali presentes. Portanto, você pode passar aí para mim, por favor, Liliana? O meu passador de slides aqui está dando tilt. Aí. Então, vamos pensar em algumas situações de imprevistos. Pode passar. Climáticos. Por mais que haja uma previsão, na semana que vem, na quarta-feira, tem uma viagem para fazer e a previsão é tal. Pode ser um imprevisto. Choveu mais ou choveu menos do que você esperava. E o imprevisto pode gerar situações que te obrigatoriamente terá de fazer algum tipo de solução rápida, planejada, não planejada, mas há circunstâncias da vida que a gente tem a obrigação de ter atitudes rápidas e imediatas. Próximo, Problemas mecânicos no seu veículo, uma viagem planejada há 1 ano, você fez manutenção no carro, mas poderá ser que ainda você tendo no planejamento responsável, sério, aconteça um problema mecânico no seu carro. Mais, próximo. Saúde. Sabe aquela pessoa que faz a saúde de forma preventiva? Faz exame todo ano, aquele famoso check-up, cuidadosa, que tem uma dieta interessante, recomendada por um nutricionista ou por um médico, e, no entanto, pode ser que você tenha um imprevisto na sua saúde, algo que não foi antevisto, e você pode, então, ter um problema de saúde e ter que se antecipar, ou pelo menos ter atitudes para resolver o problema. Próximo. Financeiro. Quem é que previa uma pandemia? Sobretudo no grau em que ela nos surpreendeu, não a nós apenas, mas ao mundo todo.
Quantos você conhece que perderam tudo? Que gastaram as reservas que tinham com tanta dificuldade que acumulou? Quantos milhões de brasileiros, familiares nossos, amigos, irmãos de igreja, temos aqui irmãos desempregados. Então, o imprevisto de um desajuste financeiro, estamos sujeitos, próximo. No entanto, podemos pensar em planejamento e gestão de riscos. Ora, pois, eu sabendo que numa determinada região de Mauá, ou mesmo de São Paulo, ou ali no ABC Paulista, na região do Avenida do Estado, onde um córrego enorme, podemos chamar quase que um rio enorme, que atravessa de um canto ao outro a grande São Paulo. A gestão de risco me leva a ter a responsabilidade de dizer, olha, não, eu não posso simplesmente construir uma casa na beira de um rio, ainda que o terreno seja muito barato, e colocar a minha família numa situação assim. Gestão de riscos. Próximo. Capacidade de prever racionalmente possíveis imprevistos. Dê exemplo de um aqui. Por exemplo, meia-noite, você tem fome, imagina que não tem os aplicativos hoje de comida para pedir. De repente um jovem, eu mesmo, não tão jovem assim, mas decido, saio da minha casa meia-noite a pé, andando com o celular na mão, andando ali 1 ou 2 quilômetros numa avenida para ir até uma pizzaria. Não pode dizer que não pude prever possíveis acontecimentos, de ser assaltado, de ser molestado de alguma forma. Percebe? Então, há algumas situações que nós temos capacidade, irmãos e irmãs, de gerir os riscos que são óbvios diante de nós. Com a nossa saúde, com o veículo, com a vida financeira, com a vida profissional, e muitas circunstâncias da nossa vida, nós podemos pensar. E o texto, de alguma forma, pode passar, de alguma forma, nos sugere várias áreas da nossa vida que podem ser entendidas como situações de risco. Situações de imprevistos. E a grande questão é o que nós fazemos quando nós passamos por situações de imprevistos. Não por falta de responsabilidade e de planejamento. Porque eu estou entendendo que quando eu faço uma casa numa região que historicamente, pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, todo ano, anualmente inunda, eu não posso dizer que fui pego de surpresa. Não estou criticando quem tem necessidade de construir nesses lugares. O problema é crônico, mas eu não posso dizer que fui pego de surpresa. Risco calculado, uma decisão tomada de forma racional. Eu sei que ali inunda, estou ali há muito tempo, você sabe disso. Tá? Os improvisos nos sugerem algumas circunstâncias, às vezes até desagradáveis. Vamos pensar. Experiência em solução de problemas. O planejamento te mostra que é possível você adquirir experiência para solucionar os problemas que você está sujeito a passar por imprevistos. Próximo. Mas há muitas formas da gente resolver ou solucionar problemas. Você já ouviu falar a palavra gambiarra? Seu presbítero Geraldo, trabalhando com serviço fino, de torno, não suporta gambiarra. Serviço fino. Mas o brasileiro, infelizmente, próximo, pode colocar aí. Quem não conhece a expressão, o jeitinho brasileiro? Então, gambiarra, jeitinho brasileiro, próximo. A expressão que é horrível, mas no mundo político, sobretudo, azeitar é você jogar o azeite para que o rolamento funcione melhor, ou seja, para que as regras sejam afrouxadas. Próximo, e aí é o tema da nossa reflexão. A vida com Deus está sujeita, sim, irmãos e irmãs, a imprevistos. Mas quando eles vêm, precisamos analisar. Foram imprevistos que eu já sabia que eles poderiam acontecer, com muita naturalidade poderiam acontecer, ou foram circunstâncias e situações que, de fato, me pegaram de surpresa, porque aquilo não estava previsto numa vida que é bem planejada, irmãos e irmãs. Numa gestão de riscos, diante das responsabilidades que eu e você, que todos nós temos que ter, como pessoas, como cidadãos, mas, sobretudo, como crentes, porque nós também, além do compromisso de responsabilidade, nós temos também um compromisso de testemunho, de mostrar para o outro que a palavra nos orienta
E por nos orientar, nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas prudentes, simples, como diz o salmista, mas também prudentes. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para esse texto e tentar não me demorar. A igreja do nosso tempo, a igreja evangélica do nosso tempo, de forma muito popular, quase que corriqueira, tem orientado as suas comunidades, as suas ovelhas, a quase que a esquecer que existem imprevistos na vida humana. Os cultos televisivos, as mensagens muitas vezes que mais parecem de coaching, de autoajuda, levam as comunidades, as pessoas que procuram a igreja, a entender que você não tem que ter uma responsabilidade de prever, para ser redundante, imprevistos, circunstâncias desagradáveis. Por quê? Porque, afinal de contas, se eu tiver algumas atitudes espirituais, muitos dos imprevistos que a vida humana está sujeita, poderão simplesmente não acontecer. De todos que foram citados e aqueles que você ainda é capaz de lembrar. Não, eu não preciso fazer manutenção no meu carro, então você coloca a sua família, os seus 3, 4 filhos, e vai fazer uma viagem de 100, 200, 300 quilômetros, e de repente você se vê numa situação que não pode chamar de imprevisto. Mas como, pastor, isso foi possível? Porque aí você vai fazer a oração de Ezequias muitas vezes: eu sou um homem temente a Deus, eu dou o dízimo, eu estou numa vida de comunhão, eu sou líder na igreja, eu sou presbítero, eu sou pastor. Irmãos e irmãs, muitas vezes a igreja do nosso tempo, a igreja evangélica do nosso tempo, em outras palavras, passa essa esperança, muitas vezes falsa, uma falsa esperança, de que você estando com Deus, você estando em comunhão com Deus, você sendo dizimista, você sendo alguém que é fiel na sua oferta, de alguma forma, você estará livre desses imprevistos. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma mensagem, ou muitas mensagens nessa direção. Se você já ouviu e concordou, a pergunta a ser respondida nessa noite é: o que devemos fazer então, o presbítero Marcos, com a vida de Jó descrita neste livro? Eu vou chamar a sua atenção. Volte lá para o primeiro capítulo, se você fechou a palavra. No primeiro capítulo, nós lemos ou a partir do verso 13, mas tem um destaque que eu quero que você observe comigo no início do texto, no capítulo 1. Veja como a Bíblia descreve quem é Jó. Verso 1, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha só, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que procurava se desviar do mal. E a ele nasceram 10 filhos, 7 homens e 3 filhas. Verso 3, a sua riqueza: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso as pessoas, ou quantidade de pessoas que trabalhavam para ele, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa, e ele vai descrever, e lá, no verso de número 5, mostra algo importante de alguém que tem uma vida, de fato, com Deus, uma vida religiosa. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: quem sabe, ou talvez, meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia, diz o texto aí, continuamente. Quando você vai observar a descrição bíblica de quem é Jó, você vai perceber, irmão, irmã, que Jó não era alguém desregrado. E desculpa a expressão, Jó não era um pai de família, um chefe de família, ou um crente relaxado. Todos os sinais do texto mostram que Jó era um homem prudente, que planejava a sua família, que tinha tudo sob controle. E o que eu mais gosto ainda, porque contradiz essa teologia que está muito presente em muitas igrejas evangélicas do nosso país, da nossa cidade, é que Jó é crente, Jó é temente a Deus, Jó é íntegro, é reto.
E, no entanto, Deus não o poupa dos imprevistos e, mais do que isso, uma das canções que nós cantamos aqui hoje falando das provas severas. Jó passou por uma prova muito severa. No entanto, quando nós olhamos a história de Jó, nós vamos perceber que, apesar das provas duras e severas às quais se submeteu, Jó, na sua vida com Deus, na administração da sua vida pessoal, familiar, profissional, Jó, em momento algum, fez gambiarra. Jó não muda a sua postura diante de Deus, porque está passando um tempo de caos. Semana retrasada, eu e a Alessandra, ouvindo uma entrevista de um filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, obviamente muitos de vocês conhecem, e um dos temas tratados na filosofia é o tema da morte, o tema do luto. E eis que fomos surpreendidos com uma frase feita dele dizendo, e aí você vai entender por que eu estou citando agora a frase feita dele. Ainda mais nesse contexto da igreja brasileira, em que leva o ser humano a sequer imaginar que ele está sujeito a imprevistos e a ter vários problemas na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira e até mesmo na sua própria vida em termos de saúde. Então disse Luiz Felipe Pondé, o luto dos bens materiais é mais dolorido e mais longo do que o luto por pessoas queridas. Fecha aspas. Aí a repórter, então, a entrevistadora pergunta, mas você está dizendo mesmo que o nosso luto para com coisas que nós perdemos, por exemplo, falência, é mais dolorido e mais longo do que o nosso luto por pessoas? Ele diz, sim. Porque pessoas, esposo, esposa, filhos, pai, mãe, pela convivência que nós tivemos, nós guardamos uma memória gostosa de um tempo de vida preciosa que nos foi compartilhado. Mas o luto das coisas que nós perdemos, num mundo que é eminentemente capitalista, onde tudo se resolve, tendo dinheiro ou não, esse luto é interminável. E a igreja brasileira de nosso tempo, a sensação que eu tenho, é de que espera exatamente que seus pastores e suas pastoras escondam essa realidade, como que dizendo para nós, mesmos ovelhas de Cristo, olha, se vocês estiverem firmes com Deus, em comunhão, se vocês forem dizimistas, ofertantes, se vocês trabalharem na obra do Senhor, esses riscos, esses problemas, essas perdas, vocês não os terão. Poderia fazer isso se fosse um coaching, mas não como pastor que de fato o sou. Então o texto nos convida a perceber que a vida com Deus é muito mais do que ter. Você já ouviu aquela trilogia sobre o capitalismo? Vou repetir, vou dizer para você o que é a trilogia do capitalismo. Comprar o que você não precisa, você conhece? Comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você sequer conhece. Pastor, como é comprar o que não precisa? Quem nunca sai de casa para fazer um passeio ao shopping ou no supermercado que o meu filho gosta tanto, e casa tendo o necessário, a gente vai e volta com sacolas. Pastor, mas e não ter dinheiro? Quem nunca comprou em 10 vezes no cartão de crédito? E para mostrar, quem nunca conhecia uma pessoa que trocava de carro de 2 em 2 anos, e toda vez que ele trocava, ele mudava a cor do carro? Pasmem, mas ouvi isso. E perguntei para ele, irmão, o irmão sempre troca de carro e muda a cor, por quê? Não gosta de uma cor específica? E ele me surpreende respondendo, pastor, se eu não trocar a cor do carro, ninguém vai perceber que eu mudei de carro. Então, irmãos e irmãs, nesse tempo onde a igreja muitas vezes é orientada por coachings que assumem os púlpitos dessas igrejas e de forma irresponsável não lê minuciosamente o texto de Jó com as suas ovelhas,
cai muitas vezes nessa falsa esperança de que o crente, como nós já ouvimos e vocês também, o crente não fica doente, o crente não é assaltado, o crente não perde a vida, o crente não fica desempregado, e aí ele vai citando, e vai citando, e vai citando. Por isso, irmãos e irmãs, a vida com Deus está sujeita sim a imprevistos. E não só está sujeita a imprevistos, eles vão acontecer. No caso do texto que está diante dos nossos olhos e coração, irmãos e irmãs, o texto lida com 4 elementos fundamentais na vida desse grande homem de Deus. Lida com a morte, lida com a perda material. O texto vai mais longe a partir do capítulo 2, lida com a saúde que Jó vai perder. E lida também com o luto dos seus 10 filhos. Quanto a esta realidade da vida, por mais que pastores e coachings queiram pregar, de forma racional, de forma também com maturidade espiritual, nós temos que nos preparar para a realidade da vida. A coisa mais certa da vida, diz o texto de Eclesiastes, é a morte. Todos nós estamos sujeitos a perdas materiais num país tão desigual quanto o nosso. Num país que tira tanta vida de gente muitas vezes aos nossos arredores. Seria ingenuidade da minha parte eu pensar que os meus filhos não podem sofrer algum tipo de dano. Infelizmente, essa igreja, de família querida dessa igreja, passou por isso. A enfermidade e tantos outros riscos que a vida humana está sujeita. Por isso, irmãos, irmãs, nós aprendemos com Jó qual é o lugar dos bens materiais na vida daquele homem. Qual é o lugar dos bens materiais na sua vida? É uma condição para você servir a Deus? Se você perder os seus bens, o sustento da sua casa, como diz a terceira estrofe do hino conhecido, presbítero Helvig, Castelo Forte, se perdermos bens, família, poder, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, ele diz, com ele reinaremos. Quantos estão aptos, habilitados nesse tempo que estamos vivendo, do capitalismo, da vontade de consumo, do desejo, onde o dinheiro simplesmente significa tudo na vida? Que lugar nós colocamos a nossa relação com Deus, irmãos e irmãs, diante dos imprevistos da vida? Que lugar nós colocamos os nossos bens materiais? Ou as nossas necessidades materiais? Abra comigo o texto que você bem conhece. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O texto você conhece, mas é oportuno a gente revê-lo. 1 de Timóteo, capítulo 6, o versículo 10, que diz, porque o amor do dinheiro é a raiz, ou seja, aquilo que está entranhado, aquilo que tem uma longa estrutura para manter algo externo, com força. Então, olha, a estrutura, a raiz, aquilo que está enraizado mesmo, para ser redundante. Então, o amor do dinheiro é a raiz do quê? De todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Jesus vai dizer a mesma coisa, conforme em Marcos capítulo 10, quando ele está diante de um jovem rico, também religioso. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fala, cumpra o primeiro mandamento, mas isso é fácil, tiro de letra, cumpra o segundo, mas também, então queres ser completo, venda tudo o que tens, distribua aos pobres e terás um tesouro no céu. Qual o lugar então, na vida do jovem rico, os bens materiais? Lugar central. Não era capaz de ter uma vida com Deus se perdesse os seus bens materiais. Mas a teologia da prosperidade do nosso tempo, presente em muitos dos nossos púlpitos, é aquela que diz para você, não, você é vencedor, você é filho do rei, Deus não vai te permitir que você tenha desemprego, que você tenha problemas materiais, Deus não vai permitir que os seus filhos sofram qualquer tipo de dano, ainda que tem muitas vezes, irmãos e irmãs, base bíblica para a gente citar textos bíblicos soltos,
A questão é que a nossa prioridade na vida com Deus é manter a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente perca, inclusive, coisas tão preciosas que são a nossa família. Veja comigo, num segundo momento, qual o lugar da sua família na sua vida com Deus. Veja no verso de número 5, voltando lá para Jó, no capítulo 1. No verso de número 5, nós podemos pensar então numa vida de forma planejada. No verso 5 então diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: quem sabe, ou talvez, tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Qual o lugar dos seus filhos, ou da sua linda família, na sua vida com Deus? Ah, pastor, se Deus tocar nos meus filhos, esquece, abandona a minha fé. Se Deus tocar na minha família, esquece. E no caso de Jó, o texto diz para você, que você acabou de ler e conferir, no caso de Jó, Jó ainda fazia culto doméstico, podemos pensar assim, com os seus filhos. Jó os abençoava. Jó colocava a grandeza de Deus dentro da sua casa. Jó tinha uma consciência com os seus filhos, igreja, do que é o pecado, do que é uma vida sem Deus. E, no entanto, a despeito ou apesar de uma vida de familiar em comunhão com Deus, ele passa por uma grande prova e perde em um só dia todos os seus filhos. O texto nos sugere, com muita clareza, irmãos, irmãs, que os filhos, 10 filhos preciosos para aquele homem, não estavam ou não ocuparam o lugar de Deus. Na nossa vida com Deus, irmãos e irmãs, estamos sujeitos, sim, a imprevistos. Não aqueles absurdos que a gente acha que é imprevisto e não é. Não. Nós vamos santificar os nossos filhos, nós vamos honrar a Deus com os nossos bens materiais, sim, mas eles não ocupam o lugar de Deus na nossa vida. No planejamento para 2022, entenda, você tem necessidades importantes e por isso precisa ir atrás do dinheiro, trabalhar, buscar para sustentar a sua casa, mas ele não ocupa o lugar de Deus na sua vida. Seus filhos são preciosos. Estamos vendo aqui o brilho no olhar da família que acabou de receber o netinho, o Theo. Os meus filhos, a minha esposa, a sua esposa, a sua saúde, coisas preciosas, importantes, que te alegram, que tiram dos seus lábios testemunho de gratidão a Deus por aquilo que você construiu, mas eles não ocupam o lugar de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a resposta que Jó dá a essa situação de imprevisto não foi um improviso. Jó sempre creu que Deus era a prioridade na vida dele, porque a frase que ele responde, aliás, o verso que ele responde, verso 21, te diz isso com toda clareza. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero terminar. Pastor, mas o senhor está dizendo então que nós podemos relativizar ou não levar tanto a sério assim a dor do luto, a dor da perda, a perda da saúde, a perda das condições materiais? A resposta para você é não. Não estou relativizando. Dói e dói muito. Até porque qualquer tipo de perda causa um estrago emocional no nosso coração, porque afinal de contas aquilo exercia uma relação emocional em nossa vida. Então o que fazer, pastor? Você pode imitar a Jó. E eu vou terminar citando alguns exemplos para você, como imitar a Jó, caso a gente passe por um imprevisto que tanto nos traz tristeza, lágrimas e às vezes dores, muitas delas. O que Jó fazia? Ou o que Jó fez para lidar com as perdas que teve de enfrentar? Os seus filhos, os seus bens, em terceiro lugar, a sua saúde, como vocês sabem que ele foi acometido de uma lepra, a ponto de pegar tijolo, caco de tijolo, para coçar as suas chagas,
A mulher, com todo respeito, mas isso está no texto, você, aí vem um jeitinho brasileiro, você ainda preserva a fé nesse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, representando muitos crentes de hoje, das nossas igrejas espalhadas nesse Brasil afora, um Deus utilitário. Um Deus utilitário é aquele Deus que atende às suas necessidades, um Deus que não permite você passar por nenhum tipo de perda, nenhum tipo de experiência amarga, um Deus que torna-se mais servo do que Senhor. Serve aquele Deus que é obrigado a te servir, a atender todas as suas necessidades, no tempo que você precisa. E Jó diz então, falas como uma louca, e ele mantém a sua integridade espiritual com Deus. Pastor, mas pode gritar? Convido você, vamos terminar vendo essa parte que está no texto, aliás, no seu contexto posterior, né? Veja comigo, capítulo 2, no versículo 9. Jó, no capítulo 2, versículo 9. E texto só para conferir, para você ver aí que nós já citamos o texto, né? Então a sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, porque essa vida não tem mais sentido. Uma vida onde alguém perde o filho, onde alguém perde os bens materiais, onde alguém perde a saúde, que vida é essa? E mais, vida com Deus? Onde está Deus? Jó vai brigar com Deus, como você bem sabe. Abra comigo aí no capítulo 6. Capítulo 6. Pastor, eu não conheci o livro de Jó nessa proporção. Veja comigo, capítulo 6, no versículo 11. Por que esperar na sua oração? Ele dizendo para Deus, igreja, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Durante muitos versículos, Jó vai amaldiçoar o dia que nasceu, Jó vai chorar, Jó vai reclamar, e vai falar, e vai falar, e vai falar muitas vezes, com uma única exceção. Em nenhum momento Jó vai contestar a glória e a soberania de Deus. Irmãos e irmãs, então quando nós estamos diante dos imprevistos da vida, não de irresponsabilidade, mas de imprevistos mesmos, na nossa saúde, na nossa família, no nosso sustento material, a nossa integridade física e tantas outras áreas da vida que são importantíssimas. Deus não está escondido diante da sua existência humana. Deus te conhece desde o ventre materno, isso tem muita base bíblica. Deus conhece você pelo seu nome. Sabe onde você pisa, a planta do seu pé. Sabe quando você ora, quando você não ora. Sabe quando você geme. Salmo 139, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Romanos 8 diz que Deus sonda o nosso coração, como se fosse ali um catéter, para Deus saber cada batida do seu coração. Então Deus sabe que algumas circunstâncias das nossas vidas nos causam amargura, tristeza, dor, luto, sim. Sim, e nesses tempos, irmãos e irmãs, o melhor remédio para a nossa alma é chora, grita, esbraveja, reclama, mas jamais imite a esposa de Jó. Para que nos serve um Deus que não atende às nossas necessidades? O fundamento do reino de Deus, irmãs e irmãs, é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a igreja que tem, nesses últimos tempos, Sueli, acenado com o céu na terra. O que é o céu na terra? Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que sequer são importantes para nós. Nos meus filhos ninguém toca, no meu casamento ninguém toca, na minha esposa ninguém toca, na minha saúde ninguém toca. Não, essas coisas não ocupam o lugar da glória de Deus na nossa vida. Vamos terminar. Para 2022, irmãos e irmãs, no nosso planejamento familiar, espiritual, em tudo na nossa vida, não podemos, em hipótese alguma, em nenhum momento, esquecer do lugar que Deus ocupa na nossa vida. Deus é o Senhor de todas as coisas. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.